Glória a Deus. Em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, a partir do versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Que fala sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, se não me engano, também fala sobre isso, mas Lucas é mais detalhista em falar, esse acontecimento. Então vamos ler, amém? Diz assim, a partir do versículo 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Então quero pregar aqui, como é costume, às vezes colocar um tema. Então quero colocar um tema nessa palavra de hoje: pedra ou pão? Amém? Olha para quem está do teu lado aí e pergunta: você quer pedra ou quer pão? Eita. Amém. O que ele te respondeu? Está pensando? Amém? Glória a Deus. Pedra ou pão? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus está no deserto sendo tentado, e detalhe que ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Aqui vai dizer, e o interessante que vai dizer é que ele é levado para o deserto para ser tentado logo após ele ser batizado. A Bíblia vai dizer alguns versículos antes, aqui em Lucas, os versículos antes vai falar da genealogia, mas em Mateus vai dizer o acontecimento mais ali pela ordem, que Jesus acaba de ser batizado, o céu se abre, é cheio do Espírito Santo, ouve a voz de Deus, e a partir daquele momento ele é levado para o deserto. E o que me chama a atenção, que vai dizer aqui alguns versículos antes, no capítulo 3, no versículo 21 vai dizer: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Isso me chamou a atenção, que vai dizer que Jesus, sendo batizado, ele orou. Então uma coisa que nós vemos, que quando o crente é batizado, geralmente ele gosta de orar. Pode ver, quando a pessoa se entrega a vida para Jesus e logo em seguida é batizada, tem um novo nascimento, um dos primeiros desejos que ela vai ter é de estar próximo de Deus, é de orar. Pode-se ver, dificilmente você vê alguém que se converteu novo na fé que não gosta muito de orar. Pode-se ver um culto desse de terça-feira, talvez muitos não puderam vir, mas talvez muitos nem quiseram vir. Por quê? Aqui vai dizer que Jesus, ele sendo batizado, ele começou a orar. Então nós já podemos aprender uma coisa, que quando o crente é batizado, logo ele tem desejo de orar. Às vezes acontece de alguém ser batizado, aceitar Jesus, mas ele não tem o desejo de orar, porque nem sempre ele... É uma coisa que eu ouvi uma vez e eu guardei, há muito tempo atrás eu ouvi, e eu guardei no meu coração. Uma vez o irmão dizendo, ele falou, porque nem todos morrem, tem uns que às vezes você pensa que está morto, mas ele está desmaiado. Você já viu alguém desmaiado? Tem pessoa que quando é desmaiado, você olha e fala: nossa, acho que morreu. Tem aqueles desmaios que é tão feio que parece que a pessoa apagou, e você
olha e realmente parece que está morta, mas depois de abana um pouquinho, dá um pouco de água, balança para cá, quando vai ver ela levanta. Ah, não morreu, só desmaiou. E o irmão fazendo essa comparação, eu guardei isso, hein? Porque às vezes você vê o crente quando ele é batizado, geralmente não gosta de orar. Então ele não morreu, ele só desmaiou. Porque aqui vai dizer que, sendo batizado Jesus, orando ele. E é uma coisa interessante quando o crente é batizado e logo ele sente o desejo de orar. Pelo menos 3 coisas acontecem. Aqui vai dizer que orando Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e ouviu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então uma coisa pode ter certeza, quando nós oramos, pelo menos 3 coisas acontecem. O céu se abre, ficamos cheios do Espírito Santo e logo ouvimos a voz de Deus. Talvez muitas das vezes oramos por uma determinada coisa, mas nós não vamos ter aquela resposta e muitas das vezes não vamos ter aquilo que pedimos. Mas pelo menos 3 coisas, se nós não tiver a resposta e não tiver aquilo que nós pedimos, pode ter certeza que essas 3 coisas não vai faltar. Pode ter certeza que o céu vai se abrir, você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai ouvir a voz de Deus. Talvez você não vai ouvir a resposta que você queria, talvez você não vai ouvir aquilo que você queria ouvir e nem vai ter aquilo que você queria ter, mas uma coisa pode ter certeza: você vai ouvir a voz de Deus, ou ele vai dizer: aguarda mais um pouquinho que eu vou te dar, ou ele vai dizer: calma lá, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo ainda melhor. Alguma coisa ele vai dizer, e Deus está dizendo hoje nesta noite: se nós orarmos, pode ter certeza que o céu vai se abrir, nós vamos ficar cheios do Espírito Santo e vamos ouvir a voz de Deus falar comigo e com você. E interessante que vai dizer que Jesus, depois de tudo isso, ele é batizado, o céu se abre, fica cheio do Espírito Santo, acaba de ouvir a voz de Deus: esse é meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. E logo em seguida vai dizer que o Espírito Santo, ele ficou cheio do Espírito Santo, mas foi levado no deserto. E não é diferente, muitas das vezes nós entregamos a vida para Jesus, temos uma vida de oração, vemos o céu se abrir, saímos do culto cheio do Espírito Santo, ouvimos a voz de Deus, mas quando saímos, logo vem o deserto. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado no deserto pelo próprio Espírito. Porque Deus nunca vai levar um crente vazio do deserto, porque sabe que não vai aguentar. Se ele não está aguentando fora do deserto, você acha que ele vai aguentar no deserto? Você já viu aquela pessoa que está cambaleando tudo na bênção, já não está aguentando, já está meio fraco na fé, quase desistindo? Imagina se for para o deserto. Porque Deus sempre vai levar crente para o deserto cheio do Espírito Santo. Deus nunca vai levar ninguém vazio para o deserto. Deus nunca vai levar ninguém vazio, Ele vai levar alguém cheio do Espírito Santo para o deserto. Talvez tem pessoas que estão passando no deserto e não estão entendendo por quê. Deus está dizendo: é porque você está cheio do Espírito Santo. Talvez tem pessoas que estão passando alguma prova e não estão entendendo. Deus está dizendo: é porque você está cheio do Espírito Santo. Talvez tem pessoas que até agora a porta não se abriu de emprego, está desempregado e está dizendo: por que isso, Deus? Porque a porta não se abriu ainda. E Deus está dizendo: se você tivesse vazio, você não aguentava. Sabe por que a porta não se abriu ainda? É porque eu estou enchendo você da minha presença. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estivéssemos muito ocupados, nós não íamos conseguir ficar cheios da presença de Deus. Mas nós em casa, nós conseguimos ter tempo para orar, conseguimos ter tempo para ler, para jejuar, conseguimos ter tempo para se consagrar, conseguimos ter tempo para buscar. E Deus está dizendo: tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque você está cheio da minha graça, porque você está cheio da minha presença, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos, nós pedimos para Deus: Deus, me enche do teu Espírito, e logo vem as provas. Aqui vai dizer que Jesus sendo cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. Eu me lembro até hoje que uma vez uma irmã se batizou lá de Guarulhos, da onde eu frequentava bastante lá, e
Ela acabou de se batizar e ela foi ali conversando comigo. Ela disse: meu Deus, eu estava só vindo para a igreja, aceitei Jesus, estava tudo na bênção, eu se batizei, agora está uma prova terrível, estou passando um deserto terrível. O que está acontecendo? O que está errado? Eu falei: não tem nada de errado, está tudo certo. Jesus se batizou e ela foi levada para o deserto cheio do Espírito Santo. Então você está seguindo os passos de Jesus, está nos passos dele. Estaria estranho se você tivesse se batizado cheio do Espírito Santo e tivesse mil maravilhas. Sabe por quê? Porque dificilmente o diabo vai querer tentar alguém que está vazio, alguém que não tem uma vida de oração, alguém que não busca a presença de Deus, alguém que não se consagra, alguém que não se separa, alguém que não tem uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de evangelização, alguém que tem uma vida voltada para Deus. Já logo o diabo não vai querer tentar, porque vai dizer: isso daí faz tudo que eu quero, ele só vive pecando, só vive errando, só vive falando que não deve, só vive andando de onde não deve. O que mais tem para mim fazer para ele derrubar ele? Já está derrubado, então não precisa fazer mais nada. Mas o diabo parece que ele tem um prazer de tentar crente cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o crente cheio do Espírito Santo, ele vê o céu aberto. Ele sabe que o crente cheio do Espírito Santo se manifesta na vida dele. Ele sabe que o crente cheio do Espírito Santo não dá ouvido às vozes estranhas, porque ele sabe que o céu está aberto, ele já está cheio do Espírito Santo e ele está ouvindo a voz de Deus. Então dificilmente ele vai querer dar ouvido para as vozes estranhas, porque vai dizer que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas cheio do Espírito Santo. Porque o diabo nunca vai querer tentar alguém vazio, ele sempre vai querer tentar alguém que está cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos sendo tentados, sabe por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Muitas das vezes nós olhamos e ficamos que nem Asaf. Asaf, em determinado tempo, ele parou e começou a olhar, e começou a ver a vida dos ímpios, começou a olhar talvez aqueles que entravam no templo e saíam, e dizia: meu Deus, mas essas pessoas vivem uma vida toda errada, elas têm carro bom, elas têm muito dinheiro, com elas dá tudo certo, elas não ficam doentes, elas não vão para o hospital, elas não ficam internadas, eu estou todo dia na tua casa, e por que eu estou desse jeito? E a Bíblia vai dizer que Asaf começou ali até a ter uma inveja dos ímpios, e começou a dizer: então é em vão eu te servir, se for para mim te servir, e está desse jeito, sendo que está lá no mundo, está uma vida melhor. Mas a Bíblia vai dizer que um dia até que ele entrou no templo e viu o fim dele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós ficamos olhando de fora, muitas das vezes nós ficamos olhando as coisas que acontecem só por fora, mas Deus está dizendo hoje nesta noite: você entrou dentro do templo para Ele ter uma palavra para o teu coração e dizer para a tua vida. Sabe por quê? Muitas coisas na vida das pessoas que estão no mundo, está no pecado, dá certo. Sabe por quê? Porque já, se eles não se arrepender, já tem um fim determinado para a vida deles. Mas eu e você hoje entramos no templo e Deus está dizendo que aqui é o lugar certo, é o local certo, chegamos no dia certo, na hora certa. Sabe por quê? Porque quem está dentro do templo consegue ver o céu aberto, quem está dentro do templo consegue ser cheio do Espírito Santo, quem está dentro do templo consegue ouvir a voz de Deus dizer: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E muitas das vezes nós não conseguimos entender porque as coisas acontecem. Ficamos olhando e questionando. Asaf ficou assim, mas porque tudo dá certo na vida deles. Até que um dia ele entrou no templo e ele teve uma revelação e ele já mudou. E eu acho lindo esse salmo que ele começa no primeiro versículo dizendo acerca dos ímpios, ele começa dizendo acerca de todos os acontecimentos, mas quando chega lá pela metade mais ou menos daquele salmo, ele começa a dizer: até que eu entrei no templo. Aí ele já começou a mudar o salmo dele. E o interessante foi bem na metade, por isso que Abacuque cantou: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos tempos. Deus está dizendo: fique tranquilo. Sabe por quê? Porque o barco que Jesus está, geralmente a tempestade sempre vem no meio do caminho. Não é assim? Jesus estava num barco com seus discípulos, mas no meio do mar começou a vir a tempestade. Sabe por quê? Porque no meio do caminho sempre vai vir as dificuldades, no meio do caminho sempre vai vir as provas. Mas Deus está dizendo hoje, nesta noite, que Ele está avivando a sua obra na minha, na tua vida. No meio do
assim, está dando tudo errado, mas Deus está dizendo: ei, fique tranquilo, não chegou no final, você está no meio do caminho. Hoje Deus pega e manda você começar a escrever uma história nova, manda você virar a página desse livro e começar a dizer: estava tudo errado, tudo eu estava vendo de outra forma, mas até que eu entrei no templo numa terça-feira, dia 29 de agosto, 8 horas da noite, pude ver que verdadeiramente Deus é bom na minha vida, verdadeiramente vale ir até o fim, verdadeiramente vale ser fiel, verdadeiramente vale ver o céu aberto, vale a pena ser cheio do Espírito Santo e vale a pena ouvir a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus fica 40 dias jejuando. Isso me chamou a atenção. 40 dias o diabo se apresenta. É forte demais. 40 dias. A Bíblia vai dizer, versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. O diabo sempre vai querer aparecer no momento da fraqueza, porque o diabo não apareceu antes dos 40 dias, mas terminando aqueles dias ele vai e aparece. Bem no dia que Jesus teve fome, ele apareceu. Não pense em nós que o diabo vai querer aparecer quando está tudo bem. Geralmente quando está tudo bem, dificilmente ele aparece, mas naquele momento da fraqueza, sempre ele vai querer aparecer com alguma proposta. Não mudou nada lá de Gênesis antes do pecado. Não mudou nada, ele continua com a mesma artimanha, com a mesma falcatrua, com a mesma estratégia. Bobo é nós que às vezes ainda cai. Ele continua com a mesma, a dele é velha, ele não tem nada novo, é a mesma história, ele só muda o jeito, ó. Tem uma árvore, ó, tem uma pedra aqui, transforma em pão, ó, tem isso daqui, faz aqui. Ele não muda nada, só muda ali, mas é a mesma falcatrua, a mesma estratégia, a mesma coisa. Não foi assim lá no Éden? Não está Adão e Eva lá tranquilo no jardim, tinha um cordeirinho lá no jardim, tinha lá as árvores para poder comer, a presença de Deus se manifestava, era vestido pela glória de Deus, tinha tudo lá o que é bom. A Bíblia vai dizer que eles tinham lá 4 árvores no jardim, uma que era boa, outra que era agradável, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, na casa deles tinha o que era bom, tinha o que era agradável, tinha vida e tinha o conhecimento. O que mais eles precisavam? Mas aí vai lá a serpente, o diabo, e aparece e diz, e sempre o diabo vai querer aparecer distorcendo a palavra. Não foi assim. Jesus levou Jesus num lugar alto e disse, ó, se lança daí, está escrito que os anjos lá vão te livrar. Mas não era isso, realmente estava escrito que os anjos livram, mas não para quem vai se jogar, vai se suicidar. Para quem está caminhando com Deus ali, na hora, no momento certo, os anjos livram, mas ele quis usar a palavra ali para tentar Jesus. O salmo da promessa ele quis usar como uma tentação. Se lança daí, os anjos vão te guardar. É sempre assim, o diabo não muda. Lá no jardim, o que ele falou? Para Adão e Eva, o que ele falou para Eva? Deus disse para ti que não comerá de nenhuma árvore, mas Deus não tinha dito que não era para comer de nenhuma. Deus tinha dado 3 e disse, só dá conhecimento do bem e do mal, não come. Mas a serpente vai lá e diz, distorce a palavra, porque o diabo sempre vai querer distorcer a palavra. Ele vai lá e diz, ó, Deus disse que você não pode comer de nenhuma. A Eva, mais boba ainda do que o diabo, diz, não, ele disse que não era para mim comer da que está no meio do jardim. Mas Deus não mandou eles não comer da que estava no meio do jardim, porque a que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Ele mandou não comer da do conhecimento do bem e do mal. Ela ainda mais boba vai e mente mais do que o diabo. Ele disse para não comer daquela que está no meio lá. Porque assim, muitas das vezes, Deus sempre, todas as vezes, aliás, Deus sempre vai falar a coisa certa. Ou nós vamos entender errado, não vamos entender direito, ou vamos ainda, quando o diabo vem com as suas mentiras, ela vai mentir mais do que ele ainda. Porque não é assim? O diabo vem com a mentira, lança o laço. Aí a pessoa vai cair e ainda inventa mais outra coisa ainda. Não, mas ali foi não sei o que, já inventa uma coisa pior ainda. O diabo é o pai da mentira, ele sempre vai querer mentir. Então, se ele é o pai da mentira, ele sempre vai querer filho para ele. Agora, o Pai, Deus é o Pai do céu, ele sempre vai querer filho para ele também. E vai dizer que chega lá no jardim
E olha só, sempre o diabo vai querer dar pedras dizendo que é pão. Não é o tema? Pedra ou pão? Olha o que vai dizer aqui, versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Sabe por que o diabo sempre vai ter pedra dizendo que é pão? O que o diabo chegou lá para Eva? Não falou? Ó, se você comer, você vai ser igual a Deus. Por isso que ele disse para não comer. Você vai viver para sempre, vai conhecer tudo. Você vai ser igual a Deus, vai ser um semideus. Aí Eva olhou e falou: olha, é verdade. Adão, vem cá, Adão. Adão mais burro ainda, que Deus tinha falado para Adão. Em vez de ele chegar, quando a mulher ainda pediu a opinião dele, ela foi lá, pegou, mas chamou ele para comer. Ele mais burro ainda, em vez de falar: não, Deus falou que não pode comer essa daí não, mulher, joga fora esse fruto aí, você é doido, não faz isso daí não. E não vem ainda querer me levar junto, não. Ele vai lá e come ainda, mais bobo ainda. Vai lá e come com Eva. Pegou pedra pensando que era pão. O diabo sempre vai querer dar algo, e detalhe, que não é dele ainda, viu? Ele sempre vai querer dar algo que não é dele. A árvore não era dele, ele foi lá e enganou ela e fez Eva pegar. Ele sempre vai ter algo que não é dele. O diabo sempre tem pedra. Essa é a pregação do diabo. A pregação do diabo é pedra. Transforma essa pedra em pão. Faz isso daí, não tem nada a ver não. Tá certo, pode virar pão. Ah, mas faz isso daí, é meio errado. Ah, é meio errado, mas se der um jeitinho ali, vira até pão. Ah, pode fazer isso daí, é errado, mas é Brasil, né? Tá tudo certo, né? Foi o que eu ouvi hoje. Eu não queria nem pregar isso, eu nem sabia. O pastor me falou às 2h da tarde, se não me engano, e foi a palavra que Deus colocou no meu coração. No momento que eu estava vivendo aquilo, o diabo querendo me dar pedra, dizendo que era pão. Aí logo o pastor prega, falou para mim pregar, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Não queira pegar pão pensando que é, não queira pegar pedra pensando que é pão. Porque o papel do diabo é querer transformar pedra em pão. Ele sempre vai dizer: não, faz isso daí, não tem nada a ver não. Só uma mensaginha. Ah não, mas eu sou casado. É só um oi, só um coraçãozinho, só um beijinho, não tem nada não. Pode virar pão. Ah, mas é pedra, transforma em pão. Ah, não tem nada não, é só uma coisa ali meio legalzinha, só vai desviar um pouquinho ali, vai fugir um pouquinho da regra ali, mas pode virar pão lá no final, mas não se esqueça que é pedra no começo. Ah, mas é só não sei, talvez, mas nós já vai casar mesmo, então tá tudo certo. Mas vai casar, já tá combinado, já tá a data marcada. O que tem então? Antecipar um pouquinho. Não tem nada a ver não, é pão, não é pão, é pedra. Não queira transformar pedra em pão. Ah, mas eu já vou lá mesmo, o que tem? Não tem nada não, já tá, o negócio tá caloroso daqui, tá fervoroso, vamos fazer isso daqui virar logo pão. E Deus está dizendo: não queira transformar pedra em pão, porque no final pode parecer até pão, mas não se esqueça que no começo foi pedra. No final pode parecer que deu até tudo certo, mas não se esqueça do começo, porque toda história não é feita só no final. Toda história tem um começo, um meio e um final. E Deus está dizendo hoje nesta noite: não queira transformar pedra em pão. Sabe por quê? Porque o diabo sempre terá pedra, mas agora Jesus sempre terá pão. Essa é a teologia do diabo e dos fariseus. Sempre é pedra. Quando Estevão estava pregando, o que os fariseus pegou? Um monte de pedra e começou a apedrejar. É a palavra do diabo, é isso que o diabo tem, é pedra. Mas Estevão foi fiel, não negou Jesus, e ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus e Jesus sentado à destra de Deus. Ou seja, não queira transformar pedra em pão, porque essa vai ser sempre o que o diabo tem, é pedra. Sempre que o diabo tem é pedra. Quando Davi estava fugindo de Absalão, que tinha se revoltado, ele está atravessando o mar para poder voltar. Está indo em Ziba, que era servo de Mefibosete, mais outros homens, soldados dele, e de repente tem lá um tribulado da descendência de Saul. Logo da descendência de quem? De Saul desviado. Está lá da descendência dele e olha lá para Davi e diz: ah, seu maldito, por isso que Deus deu o reino para o seu filho Absalão. Espera lá um pouquinho. Começou a pegar pedra e começou a jogar.
começou a jogar, porque o diabo sempre vai ter pedra. Isso é o que o diabo tem para oferecer. Pode parecer até pão, mas sempre, nunca vai se esquecer que é pedra. E o interessante que me chama muita atenção, que ele começou a jogar um monte de pedra. Aí o soldado lá de Davi diz: ei, deixa nós ir lá e matar esse cara, acabar com esse cara, o que ele está fazendo com ele? Aí Davi olhou: não, pode deixar, se ele está amaldiçoando, se foi Deus que mandou, tudo bem, então pode deixar. Ou seja, sabe por quê? Porque quem é servo de Deus nunca vai ter pedra também, ele sempre vai ter pão. Sabe por quê? Porque Davi não se esqueceu que um pouco antes atrás tinha um também que era da descendência de Saul, que perseguiu ele, estava lá passando fome em Lodebar. O que Davi fez? Ele poderia muito bem ter ido lá e manda matar, mas ele falou: não, eu não tenho pedra, o que eu tenho é pão. Manda parar uma carruagem, manda chamar ele, chama ele aqui, porque todo dia na minha mesa ele vai comer pão. Se nem ele pedra para mim, Saúl pedra para mim, mas o que eu tenho para ele é pão, o que eu tenho para ele é pão, o que eu tenho para ele é honra, o que eu tenho para ele é palavra, o que eu tenho para ele é exaltação. Ele vai ser um dos meus, ele vai sentar comigo, vai andar comigo, ele vai estar junto comigo. E Deus vai dizer: se nós formos fiéis, o que ele vai ter para nós é pão. O diabo talvez pode estar oferecendo pedra, mas Deus vai dizer: continue tranquilo, continue nessa jornada, fique firme, continue resistindo ao pecado, continue dizendo não. Sabe por quê? Porque lá na frente ele vai ter uma mesa preparada, lá na frente ele vai ter uma mesa preparada com pão, lá na frente nós vamos poder cantar como Davi cantou: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deus está dizendo: é o tempo de dizer não para o pecado, é o tempo de dizer não para o engano, é o tempo de dizer não para o pecado, é o tempo de dizer não porque é ilegal, é o tempo de dizer não porque não é certo, é o tempo de dizer não aí para o mundo aí afora. Deus está dizendo: é um tempo de nós sermos fiel. Hoje, nessa noite, Ele está querendo levantar uma geração de crente fiel, uma geração daquele que nem Davi, ainda que receba a pedrada, mas o que eu tenho é pão. Você tem pedra para me dar, mas senta aí que eu tenho pão. Você tem palavra de maldição para me dar, mas senta aí que eu tenho palavra de vida. Você tem palavra de humilhação para me dar, mas senta aí que eu tenho palavra de exaltação. Deus está dizendo: é uma noite que Ele está levantando uma geração discípulos de Jesus, que lá no meio do deserto tem uma multidão, mas mesmo assim sempre tem um que vai ter um pão ali engatilhado. Teve um que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus tem. O que Ele tem é pão, o que Ele tem não é pedra, porque com a presença de Jesus até 5 pães e 2 peixinhos dá para mais 5.000 e ainda sobra 12 cestos. Isso é palavra de Deus, isso é pão da vida, isso é palavra do Altíssimo. O que o diabo vai ter sempre é o que não é dele. A Bíblia vai dizer que Jesus vai e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu posso entender em outras palavras, Jesus querendo dizer: o homem não vive do pão que antes foi pedra, mas o homem vive do pão verdadeiro que sai da boca de Deus. Aí o diabo ainda vai e leva Jesus num lugar alto, olha só, para mostrar todos os reinos do mundo, e ainda diz para ele: dar-te esse poder e essa glória que a mim foi entregue, dou a quem quero, portanto me adora aí, que tudo é seu. Mas o diabo não tem nada. O que o diabo tem é tão pequeno, tão baixo, que ele teve que levar Jesus no alto para ver, não é nada. O que o diabo tem está sempre embaixo, sempre pedra. O que Jesus tem está sempre em cima. Eu posso entender que Jesus subiu lá no alto monte e ele disse: não, esse monte aqui eu já conheço, esse monte aqui eu já sei, já cansei de orar nele, esse monte aqui é o que eu usei o próprio Salomão para dizer: eis que o meu amado vem saltando pelos montes. Eu conheço esse monte aí, o que você tem é pedra, está lá embaixo. Não vem querer me dar pedra, porque eu mesmo sou o pão da vida. O que eu tenho está aqui em cima. E Deus está dizendo: ele não queira nada do diabo, porque o que ele tem sempre está embaixo. Agora o que Deus tem sempre está em cima. O diabo tem que tentar levar para cima para mostrar o que ele tem, de tão pequeno que é, de
Quantos querem lá para cima, dão glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que Ele tem para nós não se resume aqui embaixo. É muito pequeno. É um tempo que nós precisamos ser crente melhor. Eu fiz uma oração semana passada, diz: Deus, vem em mim tudo que não te agrada. Não passou muito tempo, eu ouvi tanta coisa que perdi até as contas. Porque nós nunca está do jeito que Deus quer. Sempre precisamos ser melhor. Eu falei: Deus, eu quero viver para Ti. Eu quero ser melhor do que antes. Eu não me contento apenas uma vida medíocre, apenas de meia hora de oração, apenas de um contato com o Senhor, alguns dias da semana, alguns minutinhos quando sobra. Não, eu não me contento. Eu quero ter uma vida inteira contigo. Eu quero ter uma vida completa contigo. Eu quero renunciar a tudo que for preciso para mim estar contigo. Eu não quero pedra que se transforme em pão. Eu quero o pão que é pão verdadeiro. E não bastou muito tempo, Deus já mandou a aprovação. Porque é assim, como nós pedimos, Deus manda. Mas estou dando glória a Deus e aleluia, sabe por quê? Porque eu sei o que Deus tem é pão, né? O diabo sempre tem pedra, né? Assim aquela mulher adúltera, quando foi pega, os fariseus levou com um monte de pedra e disse: ó, está escrito na lei de Moisés que é para apedrejar que pegar em adultério. Pra você ver que o diabo sempre tenta distorcer a palavra. Mas não estava dito que era para apedrejar só a mulher, porque se a mulher cometeu adultério, teve outro que adulterou com ela também. Cadê o outro indivíduo? Levaram só a mulher, porque o diabo sempre vai tentar distorcer a palavra. E disse: só não é, foi dito, e o Senhor o que faz? Queria pegar mais uma vez. O diabo sempre quer tentar Deus para tentar pegar ele. E disse mais uma vez: falou, ó, está escrito que quem pegar nesse ato aí, a lei de Moisés manda apedrejar. Aí Jesus, pelo momento, olhou, ó, a Bíblia vai dizer que ele sentou de novo e começou com o dedinho na areia, tipo, ó, tô nem aí, vocês não sabem de nada, inocente, tô nem aí o que vocês estão falando. Aí eles foi e ficou indagando Jesus, aí Jesus logo uma palavra de sabedoria: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Ó, de repente, as pedras tudo caindo, sabe por quê? Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que pode prevalecer. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai acertar a tua vida, meu irmão. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai te matar. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai te derrubar. Na presença daquele que é o pão da vida, não vai ter dificuldade que vai fazer você parar. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai te destruir. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai fazer você afundar. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai fazer você cair. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai fazer você retroceder. Na presença daquele que é o pão da vida, não tem pedra que vai fazer você voltar para trás. Na presença daquele que é o pão da vida, que é o pão verdadeiro, não tem pedra, não tem acusação, não tem fariseu, não tem mestre da lei, não tem escriba, não tem diabo, não tem demônio, não tem nenhum poder das trevas, porque Jesus mesmo disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, e eu e você somos igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Deus está dizendo hoje, nesta noite, que Ele é um pão vivo que desceu do céu para mim, para a tua vida. Ele é um pão vivo que veio para a vida, para mim e para você. Talvez o diabo te ofereça muitas pedras, e Deus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, continua comigo, porque eu sou o pão verdadeiro. Aí é interessante que me chama a atenção que aí Jesus, o diabo vai lá e leva ele, diz que vai dar a glória, vai dar o poder, aí vai lá e leva ele no pináculo, manda ele se jogar, e Jesus só vai dizendo: está escrito, está escrito. Mas quando na última fala de Jesus me chamou muito isso a atenção, até marquei com a caneta aqui, que na última tentação do diabo vai dizer que Jesus respondeu: dito está. Isso me chamou a atenção, porque uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é a palavra dita. Enquanto Jesus estava vencendo eles falando: está escrito, ele estava continuando tentando. Está escrito, ele estava continuando deitando. Mas até que Jesus disse: dito está. Aí a Bíblia vai dizer que logo o diabo se retirou. Sabe por quê? A palavra dita é diferente da palavra escrita.
Uma coisa é eu saber o que está escrito aqui e deixar lá empoeirando, guardado, e pegar ela só na terça, sexta e domingo. Outra coisa é eu saber o que está escrito aqui e usar ela. Uma coisa é eu saber o que está escrito aqui, mas eu não falar, não praticar, não vivenciar, eu não usar a palavra dita. Porque enquanto Jesus estava dizendo, está escrito, o diabo retornava, está escrito, o diabo retornava. Aí Jesus vai lá e diz, dito está, o diabo vai se aparta. Sabe por quê? Tem poder na palavra dita, meu irmão. Não basta apenas eu saber que está escrito. Está escrito que Deus vai me abençoar, mas eu estou falando, na minha oração eu estou dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que o Senhor vai curar, é o poder da palavra dita. O que criou o céu e a terra? Foi a palavra escrita? Não, foi a palavra dita. Haja luz, houve luz, haja água, houve água, haja céu, houve céu, haja terra, houve terra, haja animais, houve animais. É o poder da palavra dita. E quem que é a palavra dita? É o próprio Jesus, aquele que no princípio era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Deus está dizendo hoje nessa noite que é um tempo de nós usar a palavra profética, é um tempo de nós usar a palavra dita. Talvez o diabo está te tentando e toda hora ele está voltando. Sabe por quê? Porque você só sabe que está escrito, mas você não está usando a palavra dita. Deus está dizendo hoje nessa noite, é um tempo de nós usar a palavra dita. Não basta apenas eu saber que está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No tempo que o diabo for me provar, eu sei que tem que estar dito, eu tenho que falar para ele, arrega de mim, Satanás, porque está dito, não está apenas escrito. Se está falado, eu acredito. Se está falado, é consumado. Se está falado, é assunto encerrado. Arrega de mim, Satanás, porque não está apenas escrito. Escrito está escrito no livro de Allan Kardec, escrito está escrito no livro do Papa Bento, escrito está escrito no livro dos Mormons, escrito está escrito no livro dos satanistas, escrito está escrito tanta heresia por aí. Agora a palavra que não é apenas escrita, mas é dita, porque tudo que está aqui não aconteceu, não apenas aconteceu, mas acontece. É a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros, é o poder do Evangelho, é a palavra que é o próprio Cristo revelado na minha e na tua vida. E Deus está dizendo que é um tempo de eu e você usar a palavra dita. Aqui não está apenas escrito, mas está dito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é apenas palavra escrita, é palavra. Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, fique tranquilo, tem descanso para a tua vida. Está não apenas escrito, mas está dito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se está dito, pode ter certeza, pode ter te faltado tanta coisa, mas Deus está dizendo, é o teu pastor e não vai te faltar em momento nenhum. Não está apenas escrito, mas está dito que no lugar da vergonha terá dupla honra. Então pode ter certeza, eu não sei a vergonha que você está passando, mas Deus está dizendo, está dito, terá dupla honra. Não está apenas escrito, mas também está dito que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está dizendo, está dito isso. Se você confia no Senhor, se você confia no Todo-Poderoso, você não vai se abalar, você não vai parar, você não vai cair, você vai permanecer para sempre, porque está dito. Não está apenas escrito, mas está dito que aquele que for até o fim receberá veste nova. Se você for até o fim, Deus tem veste nova reservada para você. Não está apenas escrito, mas está dito que nós comeremos o melhor dessa terra. Se está dito que nós vamos comer o melhor dessa terra, pode ter certeza que você vai comer o melhor. Vai ser o emprego melhor, vai ser a faculdade melhor, vai ser o casamento melhor, vai ser o ministério melhor, vai ser tudo melhor na vida, na tua vida. Quantos creem assim, levante a sua mão e adore a Ele. Agora para encerrar, interessante que vai dizer, olha o que o diabo quis oferecer para ele. Quando nós negamos a pedra que pode se transformar em pão, Deus lá na frente dá muitos pães. É que nem a multiplicação, 5 pão e 2 peixinhos, mais de 5.000 ainda sobra. Olha o que o diabo quis oferecer para ele. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero.
que o diabo queria dar para ele? Poder e glória, não foi? Ele aceitou poder e glória? Não, agora lá na frente, Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Ele não aceitou o poder e glória do diabo, aqui terreno, das suas luxúrias. Olha o que ele recebeu lá na frente. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Que com grande voz dizia, não, vamos ler do 11, ó. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder. O diabo quis dar poder, ele recebeu o poder, não do diabo, lá no céu, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de louvores. Então quer dizer que o diabo tinha poder e glória, mas aí como ele foi fiel e não aceitou o poder e a glória do diabo, o que Deus acrescentou lá na frente? Riqueza, sabedoria, força, honra e ação de graça. Deus está dizendo hoje nesta noite, se nós somos fiéis, se nós negarmos a pedra que se transforma em um pão, lá na frente ele não vai ter um pão, ele vai ter muito pão, vai ter muita providência, ele vai ter muita restauração, vai ter muita vitória, vai ter muita coisa para